Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nessa quinta-feira. Vamos alimentar nossa alma com a palavra de Deus para que possamos entendermos o agir de Deus em nossas vidas. Desde já, meu muito obrigada por você entrar pelo Instagram, pelo YouTube. Deixe embaixo seu comentário. Lembre-se de se inscrever se você não é inscrito no meu canal. E vamos juntos, ouvir a palavra de Deus. A palavra hoje está em Isaías 64, versículo 4. Nenhum ouvido ouviu, olho algum viu, outro Deus salvar assim aqueles que contam com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado irmão, amada irmã em Cristo, eu sei que há momentos na nossa vida que vamos ficar tristes por conta que a gente não vai ouvir a voz de Deus, E lá em Romanos vai dizer, no capítulo 10, a partir do verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o texto diz aqui que nem sempre vamos ouvir a voz de Deus. Isso não quer dizer que Deus não esteja conosco, pelo contrário, Deus está pertinho de mim, está aí pertinho de você, independente de você ouvir a voz dele ou não. Continuando, o texto diz que olho algum viu. Outra coisa interessante é que a nossa fé não pode depender do que a gente vê, porque a fé diz lá em Hebreus 11, verso 1, que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então não posso esperar ver sinais de Deus para crer em Deus, não, porque independente de eu ver mudança na minha casa, mudança na minha vida, melhoras em minha vida, não quer dizer que Deus não esteja trabalhando, tá? Porque Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha no coração do ser humano. Às vezes você já rezou tanto por uma situação na sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, você não está vendo com os olhos carnais, a mudança dele. Mas acredite, Deus está trabalhando, mesmo nessa enfermidade que o seu marido está enfrentando, mesmo nessa doença que sua esposa está enfrentando, Deus está trabalhando aí. Você crê nisso? Amém. Então lembre-se, Deus é especialista em transformar a alegria, em dobrar, melhor dizendo assim, a alegria, de tirar sempre o bom de um mal. Então não fique desesperado, não fique triste por conta que você não está vendo melhor aí na sua casa. Comece a ver a vida por outro ângulo, Porque quanto mais você fica murmurando, você fica retardando a bênção e sem perceber está se amaldiçoando. Então vamos ficar com essa palavra de hoje, de Isaías 64, versículo 4, como repito, dizendo o texto: nenhum outro ouvido ouviu, olho algum viu, outro Deus salvar assim aqueles que contam com ele. Então, ou seja, quando nós contamos com Deus, quando nós confiamos em Deus, quando a gente acredita em Deus, a gente vai ver a transformação, o agir de Deus naturalmente em nossa vida. Mas quando eu fico naquela ansiedade, querendo que as coisas de Deus aconteçam ontem ou agora, nós vamos retardando, meu irmão. Deixe Deus agir. Se você confia em Deus, entregue e descanse nele. Não fique nessa pressa, nessa agonia que Deus tem que resolver agora. Não é assim. Não é Deus que tem que obedecer a gente. É nós que temos que obedecer a Deus, Não é nós que somos dono de Deus. É Deus que é o nosso dono. Então, se Deus é nosso dono, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser. Então, vamos descansar nele hoje, nesse dia 4 de agosto, quinta-feira, Vamos acreditar, minha irmã, meu irmão, independente de a gente ouvir ou não a voz do Senhor, como diz aqui o texto, vamos acreditar nele, Como diz lá em Tessalonicenses, repito, ele diz que em toda e qualquer situação dê graças a Deus. Tessalonicenses 5,18. Então eu não posso dar graças a Deus só porque eu não estou legal, só porque as coisas não estão saindo do meu jeito. Lembre-se, muitas das vezes, aquela situação que está acontecendo na nossa casa é o agir de Deus, transformando a nossa história, transformando a nossa família. Mas nós só quer bênção, nós só quer melhora. E lembre-se, o Evangelho vem de contramão à nossa opinião. A
vem de contramão à nossa visão. Então, para nós, aquilo que pode ser um problema, para Deus pode ser uma solução. Aquilo que para nós pode ser um estrago, para Deus pode ser um conserto. Então, meu irmão, temos que ter discernimento, né? Diante da situação que esteja acontecendo na nossa casa, temos que lembrar de glórias a Deus, não pela situação, mas pelo agir de Deus que está agindo naquela situação, naquele problema. Repito o que disse Isaías 64, versículo 4. Nenhum outro ouvido, né? Nenhum ouvido ouviu, o olho também que nunca viu. Assim Deus salva assim aqueles que contam com Ele. Nenhum ouvido ouviu, olho algum viu. Então, seja, a minha fé, independente de ouvir ou independente de ver, eu tenho que acreditar em Deus, né? O acreditar em Deus, meu irmão e minha irmã, é a gente estar, como diz a história, né? Passando pela prova e dando glória a Deus, acreditando que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, né? Talvez aí na sua casa alguém esteja enfermo, né? Quem garante, né? Que ali não seja a mão de Deus para se utilizar daquela enfermidade para que todos se acheguem a Deus. Quantas pessoas hoje, depois da enfermidade, amoleceu o coração? Exemplo, o rei Davi na Bíblia, que escreveu alguns salmos na Bíblia, ele disse que foi bom para ele ter passado pela dor, pelo sofrimento, só assim ele aprendeu a respeitar a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, né, como diz a canção, depois da dor vai vir a alegria. Então, que essa palavra toque no seu coração, que diante de qualquer situação que você esteja enfrentando, não foque a situação, mas tente focar a palavra de Deus. Pegue essa palavra, Isaías 64, versículo 4. Leia acompanhando o meu programa e veja como Deus fala com o ser humano. Talvez Ele está falando com você hoje através da minha boca. Então, se essa palavra foi para você, se escreva nos comentários: essa palavra foi para mim. E compartilhe, né, para outras pessoas, para que outras e outras pessoas experimentem, né, esse agir de Deus. E muitas vezes nós vamos vendo o problema como se fosse um castigo de Deus, que não é verdade. Deus não castiga, Deus corrige. Então, a situação na nossa vida que também pode ser uma solução que Deus está se utilizando para nos levar até Ele. Imagine se Deus tirasse de nós todos os problemas. Eu pergunto a você, quem ia para a igreja? Ninguém, né? Então, muitas das vezes Deus segura a situação, não para nos fazer sofrer, não para nos castigar, nada disso, mas para que nós fiquemos pertinho dele, porque infelizmente a maioria das pessoas só busca Deus na hora da dor. Então, se for preciso, Deus vai permitir a dor para que a gente fique aos pés dele. Amém? Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo tenha tocado seu coração com essa palavra, que você e eu aprendemos, né? Aprendemos a não esperar ouvir a voz de Deus para que tenhamos fé nele, a não esperar que vimos alguns sinais, né, na nossa vida para que tenha fé dele, porque a nossa fé não pode depender de sinais, temos que depender na crença, naquilo que eu acredito, como nós da Igreja Católica professamos o credo, né? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Então, se Deus fez o céu e a terra, você acha que Ele vai deixar nós ao Deus dará? Claro que não. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Cabe a nós também a se deixar ser cuidado por Deus, entregando a Ele toda a nossa dificuldade que nós não podemos resolver, entregamos a Ele. Aquilo que podemos resolver, nós resolvemos. E o que não podemos resolver, entregamos a Ele e não reclamamos. Não podemos ficar olhando para o relógio, qual vai ser a hora, qual vai ser o dia que Ele vai agir. Entregue e descanse no Senhor, porque na hora certa, do jeito dele, Ele vai trabalhar de uma maneira que a gente nem espera. Amém? Que Deus abençoe, amado. Repito, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe embaixo um comentário para que o próprio YouTube, né, veja a audiência e vai repassando para outros e outros. Amém? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lembrando que hoje é quinta-feira de adoração ao Santíssimo. Se você não puder ir até a igreja, você pode adorar Jesus aí onde você se encontra.
de joelho em direção à igreja, você faz essa oração em espírito e em verdade. Beleza? Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Chamado, chamada.